Salve galera, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo em nosso canal. E antes de mais nada eu quero vos informar que além de farinha e raspadura, nós também gostamos de futebol. E no futebol nós preferimos o Flamengo. Mas antes de nós prosseguir com esse vídeo, eu quero fazer um pedido bem especial a você. Você que está passando aqui por acaso, nós queremos pedir encarecidamente que você se inscreva em nosso canal. Estamos com a campanha aqui para chegar à nossa primeira milha de inscrito. Estamos com um projeto bacana para o nosso canal. E dependemos de você para alcançar esse nosso objetivo. Então se inscreva aí no nosso canal. Assinale o sininho das notificações para todos. E mete o dedo no like aí sem dó para fortalecer a nossa ideia. Bem, como prometido no último vídeo, nós estamos aqui hoje para falar sobre a história do início do Flamengo. E o Flamengo, ele tem em sua certidão de nascimento a data de 15 de novembro de 1895. E tudo isso é interessante, porque na verdade a reunião que determinou a fundação do Flamengo, ela aconteceu de fato e de verdade, no dia 17 de novembro de 1895. Mas isso é uma história, né, longa e interessante. Vale a gente destacar aqui que o Clube de Regatas do Flamengo, ele nasceu no coração de um grupo de jovens do bairro do Flamengo, que tinha o projeto de fundar um grupo de regatas para competir com o pessoal dos outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. E a princípio eles compraram um barco chamado Perusa e já no experimento inicial desse barco, vamos dizer assim, eles enfrentaram um tempo ruim no mar e aquele barco virou, naufragou, e apesar de eles terem conseguido um socorro, terem conseguido resgatar o que sobrou daquele barco, eles o reformaram, mas aconteceu que após eles reformarem aquele barco, o barco foi roubado. Então eles compraram um outro barco chamado Cira. E como eu já falei, no dia 17, ou melhor, exatamente, no dia 17 de novembro de 1895, eles se reuniram na casa de número 22 da Praia do Flamengo, com o objetivo de fundar ali o grupo de regatas do Flamengo. E naquela noite ali foi escolhido como presidente do Flamengo Domingos Marques de Azevedo, como vice-presidente Francisco Luticola. O secretário foi Nestor de Barros e Felisberto Cardoso Lapor foi o tesoureiro. Eles decidiram ali também, naquela noite, as cores, né, que os remadores daquele grupo recém-formado iriam usar. E eles escolheram o azul e o dourado. O azul representava o céu do Rio de Janeiro e o dourado representava as riquezas do Brasil. E é interessante que em 1898 eles decidiram mudar as cores, né, do uniforme que eles usavam. E eles escolheram ali o preto e o vermelho. E é interessante que até aquele momento eles não haviam vencido nenhuma regata, né? Ficavam apenas em posições secundárias e eles passaram a ser conhecido como o Clube de Bronze. E aquele uniforme azul e dourado, ele ficou conhecido como um uniforme um tanto quanto azarado, porque no mesmo ano, quando eles mudaram a cor do uniforme para preto e vermelho, no dia 5 de junho, eles venceram a primeira regata. Com o crescimento do grupo, né, muitos associados chegaram. Em 1902, eles deixaram de ser o grupo de regatas e passaram a ser o Clube de Regatas do Flamengo. Essa é uma curiosidade interessante, porque o Flamengo não nasceu como o Clube de Regatas do Flamengo, como nós conhecemos, mas como o Grupo de Regatas do Flamengo. E foi a partir
de 1902, né, que o futebol começou a ser mais aceito, né, dentro da sociedade do Rio de Janeiro daquela época. E aconteceu algo interessante, né, porque muitos associados do Flamengo também se associaram ao Fluminense para acompanhar o futebol, e muitos associados do Fluminense se associaram ao Flamengo para acompanhar o Remo, né? Então passou a existir esse intercâmbio, e apesar de muitos dizerem, né, que o Fluminense é o pai do Flamengo, essa é uma história interessante, porque na verdade nascia ali uma irmandade, né? Mas outra curiosidade interessante, antes da gente ir por mais, é que a primeira partida de futebol que o Flamengo disputou, na verdade, o Flamengo era ainda apenas um clube de remo. Foi no ano de 1903, onde atletas do remo do Flamengo se reuniram, né, com atletas colegas do Botafogo para disputar uma partida de futebol. Então, em 1903 foi a primeira partida de futebol do Flamengo, mas não existia ainda o departamento de futebol dentro do Flamengo. A questão do futebol no Flamengo, ela passou a existir apenas no ano de 1911, quando teve um racha lá dentro do Fluminense, e muitos dos atletas que faziam parte do primeiro quadro do Fluminense, e essa é uma curiosidade interessante, porque quando eu era muito jovem, a gente saía para disputar amistosos e existia o primeiro e o segundo quadro, né? Então, isso me fez lembrar de alguma coisa, né? E foi exatamente no primeiro quadro do Fluminense que se deu a confusão, e muitos dos atletas do primeiro quadro do Fluminense decidiram que não ia continuar mais lá. Então, a princípio, eles tiveram a ideia de se unir ao Botafogo, né? Mas essa foi uma ideia que foi prontamente descartada, porque o Botafogo era o principal rival do Fluminense. Então, a ideia foi rechaçada logo rápido. Outra possibilidade que eles viram foi também se associar ao extinto Clube Paysandu. Mas o Paysandu era formado, em sua maioria, por ingleses. Ou melhor, não só na maioria, né? Era exclusivo de ingleses. Foi aí que um certo remador do Flamengo, que era remador do Flamengo e jogador de futebol do Fluminense, ele teve a ideia de criar no Flamengo o departamento de esporte terrestre. E foi exatamente... deixa eu ver aqui para não errar a data, para falar com exatidão, né? No dia 8 de novembro, também novembro, outra curiosidade interessante, que aconteceu uma assembleia no Flamengo, e nessa assembleia, né, ficou instituído os esportes terrestres dentro do clube de regatas do Flamengo, e aí nascia o time de futebol. E como diretor, né, de esportes terrestres do Flamengo, foi escolhido exatamente Alberto Borghetti, né, que foi o primeiro diretor de esportes terrestres no Flamengo. Isso no ano de 1911, mais especificamente no mês de novembro, né? Coincidência ou não, né? O grupo de regatas tinha sido fundado em novembro e o futebol também chegou no Flamengo em novembro, né? Então, foi assim que nasceu, né, o maior clube da América do Sul, um dos maiores do mundo, e essa paixão, né, de muitos milhões de brasileiros, né? Por hoje é isso, agradecemos a você pela audiência, e mais uma vez pedimos que se inscreva no nosso canal, deixe os seus likes, valorize aí o nosso projeto, né, para que a gente possa continuar aqui falando de Flamengo. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu.